aí, beleza? Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas à nossa live de hoje. E hoje vamos falar sobre OAB. Sim, a prova da OAB está chegando, né? Dia 13 de junho. E hoje eu chamei uma especialista aqui no assunto, a professora Carolina Giacomino, para falar, né? Dar dicas aí preciosas para vocês se prepararem nessa reta final da OAB, né? A nossa convidada já está aí, daqui a pouco eu já chamo ela. Vamos esperar o Instagram avisar que Tia Ju está online. E hoje realmente vamos falar sobre OAB, né? Como se preparar numa reta final, estando aí a 15 dias da prova, né? É sempre um desafio, né? E tem um desafio aí, tanto de conteúdo quanto um desafio emocional, tá? Então, envie essa live aí para todo mundo que está estudando para OAB, né? Todo mundo que você conhece que está aí nesse momento, porque vamos falar de dicas preciosas, tá? Dicas muito importantes para você se organizar nessa reta final, de como você se preparar nessa reta final. Então, deixa eu adicionar aqui nossa convidada. Carol, te mandei o convite, tem que aceitar aí. Carol, te mandei o convite, não recebeu? Não chegou? Peraí, deixa eu tentar. Enviei de novo. Recebeu? Deu aqui, Carol Giacomino não está conseguindo participar. Tu consegue me pedir para participar? Tu consegue fazer o pedido? Aê! Aí, Olha. agora deu. É sempre um susto, né? Coisas que a gente não controla. Ai, que bom que eu consegui entrar. Boa Tudo bem, noite, Carol? Ju. Tudo ótimo e com você? Melhor agora contigo. Uma alegria poder te convidar, ver que você está realmente trabalhando aí, cada vez mais dedicada, né, a dar aulas, a ajudar o pessoal que está se preparando para a OAB, né? Fazendo até dancinha no Instagram. Ai, o que a gente não faz, né? Para chamar atenção, para ajudar o pessoal aí na preparação dos estudos, né? Uhum. Muito legal, vi que tu fez também um e-book, né? Depois fala do teu e-book aí pro pessoal, né? O e-book para preparação para a segunda fase da OAB. Eu acho muito legal isso, né? E, bom, vamos esperar o pessoal chegando aqui, né? Eu queria reforçar o convite. Você acredita que eu esqueci de eu esqueci de fazer o convite na live hoje, meio-dia, né? Então, eu queria reforçar o convite, pessoal. Tá rolando o projeto Futuro Aprovado, tá? São 3 aulas gratuitas, tá? Só tem que se cadastrar lá no link na minha bio, tá? São 3 aulas gratuitas onde eu te ensino como identificar se você está no ciclo vicioso da reprovação. Na segunda aula, eu te ensino como estudar de forma ativa e fazer um planejamento de estudos. E na terceira aula, que vai ser liberada na sexta-feira, eu te dou o passo a passo de como organizar o seu horário de estudos, tá? É 100% online, gratuito, só tem que se inscrever no link lá na minha bio, tá, pessoal? E a gente está aqui com uma maratona de lives essa semana e semana que vem, todos os dias ao meio-dia e às 19 horas, tá? Meio-dia, live do almoço, para você almoçar ouvindo a Tia Ju, né? Coisas mais inspiracionais, mais motivacionais, assuntos mais leves, mas que te ajudam aí,
principalmente nessa parte emocional, né, Carol? Que a gente vai falar muito sobre isso também hoje, né? Com Porque certeza. quando a Aham. É gente um fala fator decisivo, né, na preparação de qualquer estudante, qualquer OABeiro, qualquer concurseiro. qualquer estratégia na reta final, né? São duas coisas, né, que você tem que pensar. Onde você deve focar, né? Tendo um tempo exíguo até a prova, temos aí a prova dia 13 de junho, mas também no seu emocional, que não adianta também você entrar em desespero, né? Porque não adianta, né, querer correr atrás do prejuízo nos últimos dias. Isso só vai te abalar emocionalmente, né? Então, gente, a Carol vai falar um pouquinho aqui pra gente sobre, né, como se preparar nessa reta final para a OAB. A Carol, ela é professora de Direito Civil, né, Carol? Isso, direito civil. Tá se Boa dedicando noite, aí a ajudar as pessoal que pessoas. Boa noite, pessoal que está chegando. Se vocês estiverem nos vendo bem, nos ouvindo, deixe um joinha aí para a gente saber que está tudo ok. Uhum. Bom, Ju, então vamos começar, né? Estamos em reta final, como você mesma falou aí. Prova agora 13 de junho. Então, prova já está batendo aí na porta. E é normal que alguns fiquem no modo desespero, né? Uhum. E agora, o que que eu faço, né? Qual a melhor estratégia? Então, eu diria o seguinte: já que estamos falando de reta final, eu estou pensando em um candidato que já vem se preparando, que já vem estudando, né? Que já está aí com os estudos em dia. E não alguém que chegou agora e simplesmente quer estudar para o OAB, né? Em 2 semanas é muito pouco. Então, vamos pensar nesse estudante aí que já está se preparando. Reta final, o que é interessante? Primeiro, resolução de questões. Eu sempre falo isso, resolvam questões. Por quê? Tem alunos que gostam de esgotar uma matéria para depois começar a fazer questões. E não, gente, não façam isso de jeito nenhum. Vão isso, intercalam teoria com a prática, teoria com exercícios. Não é, Ju? Sim, nossa, bem pontuado, né? Muito importante isso. Não adianta você só estudar e não fazer exercícios sobre aquilo que você acabou de estudar, porque a realização de exercícios logo após sobre o assunto que você acabou de estudar, ela faz parte da consolidação da aprendizagem. Né? No método Aprove-se, né? Que eu vou abrir a próxima turma agora, segunda-feira, dia 7 de junho, eu ensino Uhum, isso, né? E no próprio projeto Futuro Aprovado, na aula que vai ficar disponível na quarta-feira, eu explico exatamente o que acontece, né? No chamado ciclo circadiano da aprendizagem. Se você não uhum. faz um exercício logo depois que você aprendeu a teoria, você perde, né? Porque uma coisa é teoria, outra coisa é como aquilo que você acabou de estudar se transforma em uma questão com cinco alternativas. É diferente. E se você não colocar em prática, não fizer exercícios na mesma hora, quer dizer, logo depois que estudou o ponto, o que acontece? Você não vai conseguir enxergar como que se aplica, como que aquela matéria ela é cobrada, né? E a OAB, Uhum. ela é uma prova, tem uma característica, né? Nem todas têm, algumas têm, mas a OAB, principalmente, é um concurso em que se repete muito, as questões se repetem muito. Né? A forma como cobra se repete muito, é a mesma banca há anos, então fazer na OAB, em todos os concursos é importante, mas na OAB a realização de exercícios ela assume uma importância maior, porque é a mesma banca há algum tempo e realmente você vai aprender muita coisa, porque eles voltam, né? Estão sempre ali em cima dos mesmos Sim. assuntos, né? Então, assim, Aham. como tu falou, esgotar a matéria para depois fazer exercício, gente, não, de jeito nenhum, porque aí você já perdeu muito, né? Você não aplicou aquele conhecimento logo que você acabou de estudar e você perde muito. E aí você vai errar muito mais do que se você tivesse feito. Isso vai te dar uma sensação de que você não estudou direito, vai gerar várias consequências aí na sua autoconfiança, vai deixar Aham. você ainda mais no modo desespero, se deixar para fazer Desespero. exercícios só na reta final, né, Carol? Aí sim. Com certeza, fazer exercício. Vi aqui que o Diogo comentou, né, que fazer questões garantiu a aprovação dele. Isso, Ó. simulado também ajuda muito.
E agora, uma outra dica, né? Resolver questões. Mas em reta final é interessante que você resolva questões comentadas, tá? É interessante que você resolva questões comentadas. Por quê? Para você rever ali alguns tópicos, ir até os artigos, fazer a leitura, ver o que você errou, o que você acertou e reler de novo os artigos. Isso é extremamente importante. Como a Juliana falou, costuma repetir alguns pontos, costuma repetir as questões, né? Então, assim, você conhecer a banca é muito importante, porque o conteúdo, ele é um, mas saber como ele é aplicado, saber como ele é cobrado, faz toda a diferença. Porque às vezes você domina a teoria, mas chega na prática você não sabe como encaixar. Então, por isso é importante encaixar a teoria com a resolução de questões. É fundamental. Não dá para ir para a prova do AB sem ter feito simulado, sem ter feito questões. Então, esse é a dica assim, essencial para a reta final. Uhum. E outra coisa, né? Já, como tu falou, né? Fazer questões comentadas, né? Lembrando que não é só fazer questões, né? Muito tão importante quanto fazer questões é o que você faz, como você faz essa resolução de questões. Porque não adianta simplesmente fazer baterias. Eu vejo que o pessoal hoje em dia está muito encarnado no número de questões. Fazer 200 questões, né? E não corrigir, né? Não olhar os comentários, né? E aí, lembrando, se você for ver questões comentadas, bota ali no filtro, né? Se você tiver em sites de questões, bota ali no filtro questões comentadas por professores apenas, tá? Para você não perder tempo com comentários que podem não ser corretos, né? Então, se você estiver fazendo Sim. Questões por um site de questões, bota no filtro ali para comentar questões comentadas apenas por professores, tá? E olhe o comentário de cada questão, tá? Principalmente das que você errou. Não é só errou e errei. Não, vai atrás da resposta, porque é assim que se Isso. aprende com resolução de questões. Não é simplesmente fazer um monte de questões. Cada questão que você errar, você tem que abrir um processo de investigação da questão errada. Porque senão você vai errar de Com novo. Se certeza. você não for atrás do fundamento, se você não for atrás do fundamento legal, vai ser doutrinário, vai ser jurisprudencial, e entender por que você errou e entender a resposta correta, né? Não adianta fazer uma bateria de questões. Também não é só fazer de qualquer jeito. Né? Tem que o proveito que você tira da resolução de questões, que gera aprendizagem, é a correr atrás de entender a resposta, porque você errou e entender a resposta correta. Com certeza. Às vezes uma questão que você erra no simulado é uma questão que você vai acertar na prova. Justamente porque você fez um simulado, errou, foi lá, descobriu o porquê, estudou e aí pronto, na hora da prova fica fácil, né? Agora, Isso aí. além de resolver questões, que é muito importante, eu diria que o aluno também tem que focar em alguns pontos principais. Agora, em reta final, a gente vai revisar, porque revisão é muito importante. Então, nessas 2 semanas que faltam agora, é importante revisar. E revisar o quê? Revisar os pontos importantes de cada disciplina. Existem assuntos que caem com maior frequência, então vá revisar esses tópicos, sabe? Para você aumentar as suas chances na hora da prova de alcançar a pontuação mínima e avançar para a segunda fase. Falando até do meu e-book, né, Ju, que você comentou, eu fiz um e-book, né, Direito Civil, focado no AB, justamente falando quais são os pontos principais, os tópicos que mais caem, os artigos que mais se repetem. Então, é uma ótima ferramenta aí para quem está querendo revisar alguns pontos aí em Direito Civil agora, nessa reta final. Então, eu super recomendo. Excelente. É isso, né? E tem material, né? Se a pessoa for atrás, ela consegue identificar. E a prova da OAB, ela não é uma prova assim com muitas surpresas. Ela é uma prova que vem tem um padrão reiterado, né? Então, se a pessoa for atrás, ela consegue identificar. E como você falou, né? Identificar, focar nas matérias também que tem mais questões, né? Porque Sim, esse é um ponto importante. é um Esse é um mar ponto importante de matérias. Não, o mesmo. quê? São 17 Sim, são matérias? 17, são 17 matérias. Então, pensa, 17 dá matérias. tempo de revisar 17 matérias? Não dá, é muita coisa, é muito conteúdo.
não é verdade? Então, a gente tem que priorizar aquelas matérias que têm o maior número de questões. E eu falo o seguinte para os alunos: não vá para a prova sem saber tudo de ética. Ética é uma matéria que tem a maior pontuação, são 8 questões, 8 questões. E costuma ser muito decoreba quando cai no AB. Então, estudem, estudem bastante. Não pode errar uma questão. Ética não pode errar. Olha Então, que assim, louco isso, né? priorize. Eu fiz a minha prova em 2007, né? Há 10, 14 anos. Há 14 anos atrás. Nem era FGV ainda. Nem era Era, nacionalizada a prova ainda. A prova era era regionalizada. CESP ou não? Não. Cara, era positivo, alguma coisa assim. Era regionalizada a prova, era por estado. Cada estado Uhum. tinha sua prova, né? Mas há 14 anos atrás, a matéria que mais caía era ética e era decoreba também. Para vocês verem, né? A prova da OAB, ela tem um padrão, é só identificar esse padrão fazendo, e tem bastante Aham. prova para fazer. E, gente, é metade da prova. É 50% que tem que acertar. É 50% mais um ou é 40 só? 40 pontos. Então, é 50%, são 40 questões. É uma prova que você pode errar metade da prova. Uhum. Metade da prova, em 17 questões. Então, em 17 matérias. Então, você realmente tem que entender como que está distribuída, né, o peso dessa prova nas questões. Claro que se você for ver lá, todas as matérias têm o mesmo peso, mas não é bem assim. Pela quantidade de questões que é padrão em Uhum. todas as provas, você consegue identificar o que você tem que dar mais atenção. Quais são as que têm mais questões? Ética com 8 questões, né? Depois vem constitucional, processo Uhum. civil e civil com 7 questões. Então, pensa aí, essas são as 4 matérias chaves. Se você estudar elas, você garante uma pontuação muito próxima aí da sua aprovação. Depois vem, né, penal, processo penal, trabalho, processo do trabalho, direito administrativo, tributário. Tributário cai 5 questões, né? Mas tributário é uma Uhum. matéria pequena, relativamente pequena, se a gente for pensar no CTN, e se a gente for pensar o Uhum. seguinte, constitucional são 7, mas dependendo de uma questão de tributário, você consegue responder sabendo direito constitucional. Então, a gente também tem que ampliar essa visão e pensar direito constitucional é importante. Eu consigo responder, às vezes, uma questão de direito tributário com constitucional, eu consigo responder, às vezes, uma questão de direito administrativo com o estudo de constitucional. Então, tem que ter essa Processo estratégia aí para penal. montar seu cronograma para montar seu cronograma de estudos. Claro, constitucional é a base de tudo, né? E principalmente, aliás, todas as matérias, né? A OAB ela continua cobrando geralmente assim os princípios mais importantes, né? Os princípios gerais, os conceitos iniciais, a Uhum, parte geral, né? De todas as matérias, né? Então, geralmente sempre focar nisso é sempre algo, né? Estratégico, se não tem como estudar tudo, mas que você saiba ali as diretrizes principais, né? Geralmente os princípios, os conceitos, né? Mais básicos, assim, uhum. das matérias, né? Para você realmente, se você, uma estratégia aí de quem tem pouco tempo Uhum. também, né? Sim, exatamente. Outro ponto Uhum. também, igual, por exemplo, direito do consumidor. Cai 2 questões. São poucas, mas o conteúdo é relativamente pequeno. E quando cai as mesmas coisas. Então, é interessante que você separe um momento aí para resolver questões de direito do consumidor, para dar uma conferida lá nos artigos, porque são 2 pontos e 2 pontos faz diferença. Pergunta para quem ficou com 38 no último exame, se 2 pontos não fazia diferença. Faz. Então, assim, não dá também para menosprezar conteúdos com baixo número de questões. Não dá para fazer isso também, não. Uhum. E a importância de fazer as questões das provas anteriores, né? Como tu falou, vem sendo cobrado sempre a mesma coisa. Uhum. Sim. E geralmente é o quê? Geralmente, direito do consumidor vai cobrar lá a responsabilidade, né, do fornecedor,
Os direitos básicos do consumidor está ali no artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, e o artigo 14, o 15, 16, 17, que fala das responsabilidades. São os artigos que costumam cair bastante quando o assunto é direito do consumidor. É, bem isso aí. Os guris estão falando que consumidor é uma grande chance de cair plano de saúde devido às súmulas. Às vezes algum assunto da moda, né? Mas e aí também é para quem já está bem antenado também, né? Sim, às vezes cai alguma coisa, né, jurisprudencial, mas a regra é a lei mesmo, a letra de lei, sabe? Uhum. Quando cai jurisprudência é bem pacificado, é uma súmula, mas a OAB não costuma fugir muito da letra da lei, não. Até porque são 17 disciplinas. Se você cobrar um pouquinho de cada coisa, já é muita coisa para um estudante, né, estudar. Então, eu costumo dizer assim, a FGV não precisa dificultar muito, né? Porque só dela cobrar 17 disciplinas já é uma dificuldade. Então, ela cobrando o básico de cada uma já é difícil, vamos dizer assim. Uhum. E qual é o próximo ponto que tu ia falar? Bom, então a gente falou, né, de resolução de questões, falamos aí de estratégias sobre estudar as matérias que têm maior peso, né, revisar essas disciplinas de matérias com maior peso, mas também não menosprezar as matérias com menor número de questões, se for um conteúdo pequeno, então vale a pena também. Outro ponto importante também, pensar em uma estratégia de prova, porque normalmente os estudantes não pensam nisso. Chegam lá, recebem a prova do jeito que vem e começam a fazer. Então, eu acho interessante que o aluno tenha uma estratégia de prova. Mas como assim uma estratégia de prova? Comece a prova por uma disciplina que você tem afinidade, que você sabe o conteúdo. Por quê? Porque às vezes você está inseguro, está nervoso ali no início da prova e às vezes começa uma matéria que você não está muito bem. Tudo bem que a OAB tem a regra, né? Sempre começa ali por ética, e ética eu tenho certeza que você vai estar bem, porque você vai estudar ética. Mas depois que fizer ética, pense, né? Qual a matéria agora que eu vou resolver? Ah, eu sou bom em penal. Então vai lá para o penal, resolve, né? Direito penal. Ah, sou bom em civil. Vai para o civil. Parece bobeira isso, mas isso tem impacto no seu rendimento. Porque se depois você passa por uma matéria que você não é bom, a sua autoconfiança começa a diminuir na prova. Você fala, meu Deus, não sei nada. Ai, não sei nada disso. Aí quando chega na matéria que você sabe, você já está assim, inseguro, com medo, ansioso, e aí você pode errar bobeira, coisa que você sabia. Você também concorda, Ju? Ou... Não, perfeito, perfeito. Olha só, duas dicas, né? Tem uma estratégia de prova e treine. A melhor estratégia de prova é aquela que você treinou, tá? Então, OAB é uma prova que dá para treinar em casa bastante, e porque tem bastante provas, né? Pegar provas mesmo, não fazer simulados. Pega provas antigas, tem um monte para fazer, né? Treinar mesmo, fazer em casa e treinar a estratégia, tá? A melhor estratégia de prova é aquela que você treinou. Não adianta você pegar aqui a nossa dica, eu vou falar aqui uma dica também, uma estratégia de administração do tempo de prova, mas não adianta você pegar essas dicas e deixar para aplicar no dia da prova. Não dá, não dá. Tem que treinar mesmo, tá? E aí, duas coisas, né? O que a Carol falou tá certo, tá? Você começar pelaquilo que você tem mais facilidade, tá? Isso vai levantar, vai aumentar a sua autoconfiança, né? Vai te deixar, vai gerar dopamina ali, vai gerar neurotransmissores da confiança, da adrenalina, para você realmente ir fazer o resto da prova. Não começa por aquilo que é mais difícil para você, porque realmente vai te colocar lá para baixo, tá? Mas a primeira coisa que você tem que realmente fazer, primeira coisa, gastar os primeiros 5 minutos folheando todo o caderno de provas, tá? Folheia todo o caderno de provas, passa os olhos por todo o caderno de provas sem resolver nenhuma questão, tá? Mas assim, você não vai estar resolvendo questão, mas o seu inconsciente já tá ali pescando,
tá? Uma leitura rápida que você faça, mas bem rápida, só um passar de olhos, já as informações elas já estão, o seu inconsciente já está começando a processar. E por que essa folheada, tá? Porque para realmente ver se a estratégia que você decidiu vai poder ser aplicada. A estratégia no sentido de qual matéria você decidiu que você, por qual matéria você decidiu que você vai começar. Então, se você, eu sou boa em constitucional administrativo, vou começar por essas. E aí, quando você dá essa folheada, passa ali os olhos e constitucional tá de lascar, tá? Assim, a prova mais difícil de todos os tempos da OAB de constitucional. Não é por constitucional que você vai começar. Tá? Então, por isso que é bom você dar essa folheada para ver se realmente a estratégia que você, a matéria que você decidiu pela qual você ia começar, vai ser, você vai adotar de fato aquela estratégia, tá? Então, a primeira coisa é passar a fazer, folhear, né? E aí, depois, começar pelas mais fáceis, né? No caso, tu falou que a primeira matéria sempre é de ética, e ética deve ser realmente a mais fácil, que você tem que realmente estudar mais, acertar mais, porque de fato é uma decoreba, né? Desde a minha época é uma coisa super fácil. E, Ju, bom, perfeito isso que você falou. Treinar. Pega uma prova anterior e treine até o tempo, né? Porque às vezes o aluno chega e fala assim: nossa, mas eu não consegui responder as 80 questões. E aí você fala: mas você treinou em casa? Ah, não. Ah, fiz um simulado. Às vezes faz um simulado aqui, para um pouco, resolve no outro dia. Não, gente, treine, simule o dia da prova, né? Coloquem lá a prova anterior, a caneta, a água, um lanche, simula, né? Simula, faz a mesma coisa para você ver quanto tempo você está gastando para resolver uma questão. Às vezes você não tem dimensão que você está gastando 5, 6 minutos para resolver uma questão. E na prova você não vai ter esse tempo todo. Então é muito importante treinar. Até porque esse treino vai te dar uma segurança para você chegar lá no dia mais preparado, sabendo quanto tempo você vai gastar para responder as questões, quanto tempo você vai organizar para poder passar as questões para o gabarito, né? Ainda tem isso também. Então, quanto tempo de prova é? São 4 horas. 4 horas. 80 questões, né? Uhum. Tá fazendo conta, Ju? É 3 minutos por questão, mas é menos do que isso, na verdade, né? Porque são 4 horas, mas na verdade são 3 horas e meia, tá? Eu sempre reservo 30 minutos para 30 minutos para você preencher o gabarito, tá? Então calcule 3 horas e meia, na verdade. E aí calcule o quanto tempo você tem de cada questão, tá? 3 horas e meia dá 180 mais 30. Isso. Tá, 8 mais 3. Enfim, dá um monte. Dá 210. Ou seja, você tem que ser rápido. Ou seja, calcula. Não, na verdade, eu tô querendo fazer esse cálculo para você realmente saber quanto tempo você tem por questão. Por quê? Qual é o segundo passo, tá? Então, o primeiro passo, folhear todo o caderno de provas. E aí, decidir se qual daquelas matérias que você decidiu que iria começar, se vai ser o caso mesmo, né? Se tá boa para começar por lá. E aí, começa por lá. E aí, a primeira coisa que você vai fazer, é que nem assim, a técnica da pega-varetas, né? Sabe quando a gente jogava varetas no colégio? Sei. Como é que a gente começa o jogo das varetas, né? A gente larga as varetas, a gente tem que pegar as varetas sem mexer as outras, né? Por quais varetas a gente começa? Pelas mais fáceis, né? As que estão livres. Aquelas que estão soltas, para aquelas que caíram para o lado, para aquelas que não vão desmanchar nada. Então, por essas questões que você vai começar. Aquelas questões que estão lá. Me resolva. Aquelas questões que estão lá. Me acerta, né? Essa questão aqui você tem que acertar. Tá? Então, você vai começar por essas, tá? Então, bater o olho, é fácil, é vareta solta, vai e responde. Tá? E aí vai ter mais outros 2 tipos de questões. Aquelas que eu sei, mas demora, e aquela que eu não sei. E aquela que eu não sei. Você vai bater o olho e vai identificar em todas as matérias, você vai identificar esses 3 tipos de questões. Sei é de barbada e respondo, sei, mas demora e não sei, tá?
E aí você Uhum. faz lá umas marquinhas lá para entender. As que você já sabe, já marca. As que você aquelas que sabe, mas demora, depois você volta e faz. E as que você marcou como não sei, você vai deixando, tá? Por quê? Né? Tenta resolver. Mas se vê que tá levando muito tempo, não fica nela. Por quê? Porque é Aham. menos de 3 minutos por questões e todas as questões têm o mesmo peso nessa prova, Sim. né? Uhum. Então não vale a pena você ficar perdendo muito tempo numa questão que você não sabe. Vai resolver o que você sabe primeiro. Exato. Não dá para ficar empacado em uma questão. Leu a questão, não entendeu nada? Relê de novo. Continuou sem entender? Passa para a próxima. Não fica empacado ali, não. E E aí, é outra isso. estratégia que é interessante, que você me falou, às vezes a gente costuma ficar em dúvida em duas alternativas. Então, faz lá um sinalzinho que você está em dúvida, por exemplo, entre a B e a D. Porque quando Uhum. você voltar de novo nessa questão, você só lê a B e a D. Você não precisa ler a letra A e a letra C, né? É otimizar o seu tempo. Não, eu tô lendo um livro muito legal que ele fala justamente sobre isso. Esse livro aqui, Aprendendo a Aprender. Ele fala muito Ah, sobre o modo difuso e o modo focado, o modo concentrado da uhum, nossa mente. E aí, isso, né, pode parecer, mas eu vou ficar indo e voltando, vou ficar perdendo tempo. Mas é aí que tá, você não vai perder tempo. Porque você pode ter olhado, tudo isso você está trabalhando, alternando entre o modo focado e o modo difuso da sua mente, né? E aí o que acontece? Tu leu a questão, ficou em dúvida entre duas, tá? Vai para as próximas, vai resolver o resto. Porque daqui a pouco, vai ver que não acontece. Tu volta, aí tu olha, não, mas qual era a dúvida? Essa aqui é óbvio, né? Ou aham, seja, sim. né? O que aconteceu, né? Aqui nesse livro, a autora ela fala, quando a gente empaca no problema, a melhor coisa é sair. E fazer sair daquela questão. É ir resolver uma outra coisa. É ir fazer uma outra coisa. Deixar ali em stand-by. Porque aí o nosso cérebro, né? Conhecimento que a gente tem, talvez aquela informação ali seja algo que você estudou, mas que não ficou muito bem memorizado. Né? Você não fez ali uma técnica de memorização, talvez não tenha revisado, mas tá lá no fundo do seu cérebro, em algum lugar, aquela informação tá. E quando você lê a questão, fica ali na dúvida entre as duas, o seu cérebro vai ficar procurando aquela resposta. Né? A mente no modo difuso, ela vai ficar procurando Uhum. aquela resposta. Só que se você ficar ali tentando espremer, tentando lembrar, você não liberta a tua mente para buscar a resposta, tá? Falando de uma forma leiga, seria isso. Agora, quando tu sai dali e vai resolver uma outra questão, daqui a pouco vem a resposta. Isso. Outra, eu vi alguém falando aqui, não sei se foi o Tiago ou o Rafael, falando da importância de treinar com máscara, porque, né, os alunos de fato vão usar máscaras para poder fazer a prova. Então, faça treine o simulado usando máscara, porque aí você até, né, descobre qual é a melhor máscara para você levar para o dia da sua prova. Porque imagine, comprei uma máscara nova, estou levando. Chega lá, a máscara é horrível, né? É. Te causa dificuldade em respirar. E aí? Você vai ficar prejudicado por causa de um detalhezinho tão bobo que você poderia ter visto antes? Então, fiquem a dica aí. Façam um simulado com máscara em casa para que vocês escolham qual a melhor máscara para levar no dia da prova. É importante, né? É interessante que a pessoa queira realmente reproduzir todas as situações reais da prova, e hoje em dia a gente tem isso ainda, né? Olha a que ponto É, chegamos. Mas só com relação à máscara, né? E principalmente se você tiver em algum lugar calor do Brasil, que não é o caso aqui do Rio Grande do Sul, né? Cuidado com aham. máscaras muito grossas, né? A minha mãe, ela compra umas máscaras, tipo assim, eu praticamente, agora no final da pandemia que eu fui comprar umas máscaras, mas durante a pandemia inteira, meu pai e minha mãe me compraram máscara, o tempo todo. Eu só ficava em casa, e aí eu chegava e eles compravam máscara e me davam máscara. Aí minha mãe comprava umas máscaras, mais bonita, mas às vezes com tecido grosso. Uhum. Se fica 4 horas ali numa situação, né, já de estresse, numa situação, se o lugar estiver quente, ainda não vai com máscara grossa, né? De preferência, essas descartáveis são as mais fáceis de respirar, né? Porque se você não respirar direito, não vai oxigenar o cérebro, tá? Uma Sim. das coisas que
acontece quando a gente está muito numa situação de muita pressão e empaca ali numa questão, é falta de oxigenação do cérebro, tá? Se por acaso você é uma pessoa mais ansiosa, né, e às vezes bate a ansiedade, começa a suar, começa a tremer, começa a olhar ali o relógio, meu Deus, não vai dar tempo, aí começa a bater o desespero, a melhor coisa que você pode fazer é parar e respirar, tá? Faz umas 3 respirações, isso é fundamental, isso não é bobagem. Faz umas 3 respirações diafragmáticas, tá? Quando inspira, enche a Uhum. barriga, né? Não respira aqui com o peito, respira com o diafragma. Então, quando você inspirar, enche o diafragma, enche a barriga. E quando expirar, né? Esvazia o diafragma, né? Uma respiração diafragmática, não peitoral, tá? Isso vai baixar os seus batimentos cardíacos e principalmente vai oxigenar o cérebro, tá? Vai oxigenar o cérebro. Uma coisa, por exemplo, que eu fiz, não sabia disso, tá? Mas eu fiz isso durante a minha prova na PGE. A prova da PGE eram 100 questões e Uhum. quando faltava 25 questões, ou seja, um quarto da prova, e tinha 1 hora de prova só. Sendo que meia hora é reservada para o gabarito, né? E eu, assim, eu tinha duas, né? Tinha tudo para pirar naquele momento, né? Porque 25 questões, Sim, questões. ainda preencher 100, o gabarito de questões com 100 questões. O de vocês é 80, tá? Então reserva 30 minutos para preencher o gabarito de Uhum. questões. Porque leva tempo, tá? Leva tempo. E aí, quando tá nervoso, ainda, imagina já, todas as probabilidades de errar, ainda errar por fazer uma bolinha por falta de atenção errada, tá? Então, 80 questões, marcar no gabarito 80 questões, leva aí no mínimo uns 20 minutos. Então, reserva 30 minutos para isso. O que aconteceu? Eu realmente eu senti que eu estava começando a ficar nervosa, porque era 1 hora, já tinha 25 questões, já tinha o gabarito inteiro para preencher. Eu levantei e fui no banheiro. Eu tive a frieza de Uhum. levantar e ir no banheiro. E depois eu descobri, lendo tudo que eu tenho lido sobre metodologia de estudo, eu descobri que foi a melhor coisa que eu fiz. E aí, por quê? Uhum. Ali eu fui conversando comigo. Aqui, Tico e Teco conversando. Não, tá bem. Não, Foi tô se acertando. acalmando, né? Não me Uhum. acalmando e me colocando para cima. Não, vai dar tempo, tá tudo esquematizado. O que tu acertou até agora, o que tu respondeu até agora, tá praticamente tudo certo. Tem bastante coisa que tu sabe. As que estão faltando são coisas, tem umas coisas ali que tu sabe? Tipo assim, ó, fui o tempo todo falando comigo. Falando, não, eu Uhum. fui falando mesmo. Sabe? Tipo assim, me acalmando e me colocando para cima, né? A conversa interna num momento desses, ela é muito importante. Ela te destrói Muito. ou ela te aprova, tá? Então, isso é muito importante. E o fato de, realmente, eu ter levantado e ter ido no banheiro, eu ativei o modo difuso da minha mente. Jogador, quem faz muito isso é jogador campeão de xadrez, tá? Campeão Uhum. jogador de xadrez, ah, até para desestabilizar o adversário. Levanta e fica olhando pro teto, fica passeando. Porque se ele ficar, porque ele tá ativando o modo difuso. Ele olhou ali, ficou na Uhum. dúvida de qual é a estratégia. Eles têm um tempo enorme para fazer uma jogada, né? E aí, se ele fica ali olhando, parece que não tá enxergando. Aí eles levantam, ficam olhando assim, pensando. E aí, de repente, vão lá e veem qual que era a estratégia correta para fazer. Tá? É uma coisa, você ativa o modo difuso. Quando eu fiz isso, aí eu voltei, a primeira coisa que eu fiz foi preencher todo o gabarito, e aí eu voltei para quê? Para aquelas questões que eu tinha marcado como não sei. E muitas Aham. delas era bobagem, eu sabia. Muitas delas que eu tinha marcado como não sei, na hora que eu fui no banheiro, me energizei, né? Saí ali daquela coisa que estava quase já entrando numa neura, foi a melhor coisa que Uhum. eu fiz, porque quando eu voltei, eu tinha várias que eu estava em dúvida que a clareza na hora ali veio para mim. Ótimo. Eu acho isso super interessante, Ju. Quando eu faço prova, eu também costumo usar essa tática de tipo, depois que eu respondi todas as questões que eu sei, eu passo para o gabarito e depois volto para aquelas que eu coloquei não sei. Porque até aí eu já me sinto até um pouco segura, que eu falo assim, olha a quantidade de questões que eu sei. Então agora eu vou saber também responder essas. Então, Uhum. ir ao banheiro, levantar, né? É importante, porque você sai um pouco
da visão de prova, dá uma refrescada na mente e volta energizado, né? E segue aquela dica que você deu. Faz a respiração para acalmar, né, a ansiedade, o nervosismo, porque faz parte da prova, né? Tanto que uma das dicas que eu vou falar aqui agora, de reta final, é cuidar do emocional, né? Gestão emocional. E ela começa na pré-prova, começa agora, né? Hoje. Comece a fazer as respirações, comece a repensar o quanto você já estudou, né? O quanto você vem se preparando, o quanto você tem capacidade de ser aprovado nessa prova, né? E a OAB conta com uma vantagem ou uma desvantagem, não sei, porque o único concorrente é você mesmo, né? Você não concorre com outras pessoas, é você com você mesmo. Isso pode ser uma vantagem ou uma desvantagem, né? Na verdade, eu vejo isso como uma vantagem. Você não precisa preocupar com o coleguinha do lado. Se ele acertar Não. 50, que bom. Se ele acertar 60, ótimo. Você só precisa se preocupar com a sua nota. Né, Ju? Não, exatamente. É exatamente isso. Eu acho que é uma vantagem, totalmente uma vantagem. E E assim, se preparar. Então, vamos pensar, faltam 2 semanas para a prova. Então, agora, gente, é hora de focar em revisão, focar nos estudos. E assim, tudo que desviar a sua atenção, tudo, qualquer pessoa assim, negativa, né, que queira te pôr para baixo, queira trazer problemas, ó, fala com ela assim, ó, a gente conversa depois, tá? Agora eu tô aqui focado no AB. E é isso, você tem que ter agora pessoas próximas que vão te ajudar, que vão te incentivar. E você tem que ser a primeira pessoa a acreditar aí na sua trajetória, na sua capacidade. Porque é normal ficar inseguro, é normal ficar com medo, ficar ansioso, a ansiedade bate. Mas aí é nessas horas que você tem que buscar algo que vá te ajudar, né? As respirações, uma atividade física, buscar também fazer algumas coisas que você goste, por exemplo, às vezes uma leitura, né? Sem ser focada nos estudos, para dar uma aliviada ali na mente, para poder te relaxar. Uma música ou uma conversa com os amigos que vai te fazer bem. Descansar também, tá? Agora não é hora de ficar virando madrugada estudando, não. Isso era para ter feito antes, tá? Ou não também, porque na verdade o que ainda conta dá. não é nem as horas de estudo, mas a sua qualidade de estudo, né? Então não adianta Ainda perder dá. noite disso. Só essa semana, a próxima Esse, não. esse fim de semana dá ainda. Quem quiser pegar firme aí, maratonar esse final de semana, né? Fazer revisões, simulados, é uma boa tática. Mas na próxima semana, vá desacelerando um pouquinho e tal, né? Para que você tenha energia para chegar no dia da sua prova. Muito Outra questão importante. também, Ah, tá. É, não só outra que... para um gancho, né, do que tu falou, né? Até na live hoje, eu fiz a live a meio-dia, né? E convidando todo mundo para a live para almoçar comigo, tá, gente? Eu não vou ficar almoçando e falando, tá? Vocês vão almoçando e me ouvem, tá? É a live do almoço com a Ju, tá? Meio-dia amanhã. Amanhã eu vou falar sobre esse livro aqui, Hábitos Atômicos, e eu vou falar sobre como seus hábitos te aprovam ou te reprovam, tá? Por como os seus hábitos vão te ajudar a ser aprovado ou vão te ajudar a ser reprovado. E, e na live do almoço hoje, eu falei, né, sobre o que eu aprendi com uma maratona que se aplica na jornada de estudos para aprovação do concurso, né? E para mim são duas coisas muito parecidas. E véspera de prova é igual a véspera de maratona, tá? Maratona são 42 quilômetros. Portanto, no dia anterior da prova, você não vai correr 20 quilômetros, tá? A prova da OB é exaustiva, são 80 Uhum. questões, 4 horas de máscara. Lembrando que agora é de máscara. 4 horas Sim. sentado de máscara fazendo 80 questões. É como correr uma maratona, tá? Sempre é bom comparar o seu cérebro como se ele pense no seu cérebro como se ele fosse um músculo, tá? O cérebro não é um músculo, é um órgão.
Mas pense nele como se fosse um músculo, né? Como se fosse as suas pernas. Se você faz um longão, longão é uma corrida de 20, né? De 20 quilômetros, mais de 20 quilômetros, não é a melhor coisa para você fazer na véspera do dia que você vai correr 42 quilômetros. A mesma coisa para a prova, né? Como a Carol disse, era para ter virado à noite antes. Até esse fim de semana Sim. ainda dá. Mas na véspera da sua prova, a melhor coisa que você pode fazer para sua mente, para o seu emocional, não é estudar, tá? Ou estudar bem pouquinho, ali umas 2 horas, uma revisão, mas se sentir que tu começou a ficar nervoso, ansioso, a melhor coisa que você faz para o seu cérebro é não estudar na véspera da prova, tá? Eu sei que muita gente vai achar, não, mas aquela última coisinha ali que eu poderia ter estudado uma vez antes, mas para a maioria das pessoas, o prejuízo que estudar antes da prova faz no emocional, naquela sensação de que tu começa, por exemplo, a revisar, vou dar só uma revisadinha, aí tu começa a revisar, e aí tu Aí já tá descobre que não sabe, que não lê. descobre que não sabe, mas eu estudei isso, mas por que que eu fiz esse resumo assim? Mas não tô lembrando de nada. Isso, a Uhum. possibilidade disso acontecer é muito maior do que o fato de que você vai ler uma coisa que vai te aprovar no dia seguinte da prova, tá? Então, é um momento de revisão, exercícios. Tipo, a prova é 13 de junho. Ainda dá. Eu focaria em matar todos os pontos das matérias que tem mais questões. Focaria em tentar zerar Uhum. isso, né? Mas ali, só mais ou menos até no máximo quarta-feira da semana que vem. Ali, a partir de quarta, no máximo, eu já não estudaria mais nada, nenhuma matéria nova, justamente para não gerar ansiedade. Exato, isso. Isso que eu ia falar, esse ponto. Não vai estudar matéria nova no sábado ou na sexta-feira à noite. Se não estudou, não dá Não. tempo mais. Por quê? Até porque isso vai te gerar uma ansiedade e uma frustração, porque você vai falar assim, meu Deus, não sei. Então, tudo que você não precisa é ir para sua prova frustrado e com essa sensação de não sei. Então, não me vá estudar matéria nova sexta-feira ou sábado, de jeito nenhum. Dá para estudar agora? Até dá, dependendo, né, se você tem tempo e tal disponível, dá para pegar uma matéria que você ainda não viu. Agora dá. Agora, na próxima semana, eu focaria em revisão. Revisão, resolução de questões, aqueles pontos principais. E o que você não estudou, deixa, né? Deveria ter estudado, mas não estudou, então torce aí para não cair, né? E é isso. E véspera de prova, né? Todo mundo pergunta, eu devo fazer revisão no sábado, eu devo descansar? O que que você, né, recomenda? Eu acho que depende. Isso é muito pessoal, né? Tem pessoas que se sentem bem fazendo uma revisão, gostam de rever ali, se sentem até que vão estar mais preparadas, mais seguras para chegar no domingo e fazer a prova. Outras pessoas têm um nível de ansiedade tão alto que às vezes é recomendável que a pessoa descanse, né? Que ela vá fazer alguma outra atividade ali que faça ela distrair um pouquinho, né? Dar uma relaxada para chegar no domingo e tá mais seguro, tá mais tranquilo para fazer a prova. Então, isso é opcional. Eu não vou falar nem para você revisar na véspera, nem para você descansar. Isso aí vai a seu critério, né? Cada um sabe aí o que é melhor. Isso aí. Olha ali, ó. A IA falou, Carol arrasa no planejamento de estudos. Mas, Carol, hein? Ah, obrigada, gente. Ai, Tem que ter Carol. planejamento de estudo, né? Tem que ter planejamento para tudo na vida, né? Vamos ser sinceros. E para a Ai, preparação da que OAB legal. tem que ter. São 17 disciplinas, né? Muitas Uhum. das vezes a gente não tem o dia inteiro para estudar, a gente tem outras tarefas, tem a faculdade, tem o trabalho, né? Então tem que ter um planejamento aí. Ai, que legal. Carol, muito obrigada. Fala pro pessoal do teu e-book. Divulga o teu e-book. Sim, gente, então o meu e-book está disponível lá no meu perfil, está lá na bio, é gratuito, né? Ele é focado para quem está estudando direito civil para a AB, então é um estudo bem focado, bem direcionado.
traz lá os pontos principais, os artigos que mais caem, que mais se repetem. Então, vale a pena aí você que está assistindo essa live, está se preparando aí para a OAB, ir lá e baixar o meu e-book. Ai, que legal. Ju, tá acabando nossa live? O tempo voou, eu tenho aqui alguns avisos aí dessa semana que eu tô preparando Voou. especial para vocês. Gente, amanhã então, live ao meio-dia, almoço com a Ju, a gente vai falar sobre esse livro que é maravilhoso, para você entender por que os seus hábitos te aprovam ou te reprovam, tá? Amanhã, às 7 horas, nesse mesmo horário, eu vou chamar uma coach de produtividade, mas que ela tem doutorado em neurociência e a gente vai falar amanhã sobre técnicas de memorização. Vamos falar sobre várias técnicas de memorização para você Ótimo. aplicar nos seus estudos. Lembrando que as lives não estão ficando salvas, tá? Eu vou pensar se eu vou colocar no YouTube. Tô pensando. Mas, em princípio, aqui no Tá. Instagram, elas não vão ficar salvas, tá? Uhum. E, Ou seja, gente, todo mundo, meio-dia, tem que estar ligado aí. Não pode perder. é isso aí, tá? Isso amanhã. E dia 2 de junho, quarta-feira, é o meu aniversário. E eu quero comemorar com vocês. O aniversário é meu, mas quem ganha o presente é você. Tchau, tchau. Oba! Adorei. Já pode Tá? contar o Posso? presente? Dia 2 de junho, quarta-feira, eu vou fazer uma live às 8h30 da manhã com sorteio de Vademecum, tá? Um Vademecum 2021, novinho aí para você que está estudando. Eu, quando Oba! estudava, quando eu estudava para o concurso, a coisa que eu mais amava era o Vademecum. Não, é Dizer que era ótimo. Eu posso meu participar do sorteio? Era meu Vademecum minha vida. Tá, pessoal? Então, dia 2 de junho, às 8h30 da manhã, a live com sorteio de Vademecum para quem estiver na live e me der parabéns. Tem que me dar parabéns. Se não me dar parabéns, não vai participar do sorteio. Claro, estarei na live, então, te dando parabéns, que eu quero participar do sorteio. Ai, que legal. Tá, pessoal? E estão abertas as inscrições gratuitas para o projeto Futuro Aprovado. O link tá lá na bio. Se inscreve, já está liberada a aula número 1, tá? A aula número 1 eu falo sobre o círculo vicioso da reprovação, para você identificar se você está nesse ciclo vicioso e para ver como você sair desse ciclo vicioso. E a resposta está exatamente no que a Carol falou, no planejamento, tá? No estabelecer o foco na sua área de concursos e para poder possibilitar que você faça um planejamento. Se você não escolhe qual a área de concursos, você não consegue fazer um planejamento, tá? Porque você não consegue dar continuidade nos seus estudos. Uhum. Mas eu explico tudo isso na aula que está lá liberada, lá o link está lá na minha bio, é só clicar para você assistir, tá? As aulas vão ficar disponíveis até o dia 6 de junho, serão 3 aulas. Na aula de quarta-feira eu vou falar sobre método de estudo ativo e planejamento. E na terceira aula eu vou te dar um passo a passo de como organizar o seu horário de estudos, tá? É tudo gratuito, mas tem que se cadastrar. Carolzinha, Ótimo. muito obrigada. Obrigada, Ju. Mais uma vez, trabalho. obrigada pelo convite. Agradeço todo mundo que ficou aqui na live com a gente, que participou. Obrigada, pessoal. Um beijo para você, Ju, e para todo mundo. Ai, então tá. Um beijo, querida. Tchau. Obrigada. Tchau.